Olá e sejam bem-vindos. Ora bem, eu sou a Sofia e sou proprietária de um ateliê de velharias de antiguidades aqui nos Estados Unidos. E recentemente comecei um canal no YouTube e eu demonstro peças antigas e peças vintage. E também vendemos digitalmente na nossa loja digital no eBay, chamada Transferware China Pottery. E nós temos também a nossa página no Instagram, que é Transferware China Pottery, e recebi algumas mensagens de algumas pessoas em Portugal que estavam interessadas em eu fazer os hauls em português. Ora bem, o meu português para já não é a melhor coisa, eu não uso todos os dias, vim para aqui, era pequena, já era quase adulta, não é? Já tinha 15 anos de idade, mas não uso o português todos os dias, por isso eu peço desculpa, porque vou dar muitos pontapés na gramática, mas vou tentar fazer o meu melhor, eu prometo. Ora bem, então, o que é que fazemos aqui no ateliê? Eu tenho certas especialidades em porcelana de transferência, em borrão azul, algumas portuguesas, outras já americanas, outras da Holanda, outras da Inglaterra, era onde se produzia mais estas porcelanas de transferência, e também, ultimamente, temos apresentado peças americanas em vidro e também joias, umas preciosas, outras semi-preciosas e outras joias em costume. Aí está. Falta-me a palavra em português, Olha, se vocês puderem ajudar, é só dizer aí nos comentários, façam o comentário, alguma correção que for preciso, eu agradeço, ok? Não tem problema nenhum. Então, vamos começar por apresentar as peças em vidro. Eu vou dar mais ou menos a idade da sua produção e as fábricas de acordo com aquilo que eu sei, ok? Então, vamos começar por esta peça maravilhosa, ok? Que vem a ser um jarro para limonada, ok? Produzida nos Estados Unidos por Fostoria, era a companhia que produzia. Começaram a produzir este padrão, que é o padrão diamante que chamam, em 1920 até 1981. Por isso foram peças que foram produzidas bastantes anos e que muitas pessoas ainda colecionam aqui nos Estados Unidos. Outra coisa também interessante que eu gostaria de mencionar é que neste canal a maior parte dos vídeos são em inglês, mas de vez em quando eu também vou fazer em português, ok? A pedido dos nossos clientes. Vejam só, então, aqui, quando eu vou fazer compras nas lojas de antiguidades, nas feiras e tal, em lugares vintage, eu levo sempre a minha luzinha preta. Esta luz preta indica vários metais que estão... e como é que se diz em português, opá? Que estão inseridos no vidro e que dá uma reação quando se coloca a luz preta. Tem o manganese, tem o urânio, tem vários outros que usam em louças vermelhas, tem o cádmio, tem vários metais que são usados nestas louças e que reagem à luz preta. Esta luz preta eu uso é 365 NM, ok? E assim estão a ver a presença de esses metais. E aqui nos Estados Unidos as pessoas têm uma fascinação por este tipo de louças, porque têm armários com estas luzes e quando estão a dispor as suas peças de coleção, apresentam aquele glow e por acaso fica muito bonito. Não é bem o meu estilo, que eu decoro aqui o ateliê, esta minha loja, que não é aberta ao público, é só loja digital no eBay, ok?
nós não abrimos ao público, a não ser que comprem a peça e que venham cá buscar, ok? Estamos localizados no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Enfim, então, agora vamos passar às próximas peças. Vamos lá ver. Agora, isto é uma peça muito bonita, produzida nos anos 20 e 30, pela Jeannette Glass aqui nos Estados Unidos. E o que eu adoro acerca deste tipo de vidro é assim, não é uma peça de muito valor. Aqui nos Estados Unidos vendem talvez à volta de 30, 40 dólares uma peça destas. Mas eu adoro porque sou uma pessoa que faço muitas exposições de bolsas e de materiais e aqui até no ateliê, por vezes temos uns comes e bebes aqui com clientes e eu apresento todos os hors-d'oeuvres, as comidas e os comes e bebes em peças antigas ou vintage. Esta peça, sim, já com quase 100 anos. É assim, não é? Adoro usar este tipo de coisas. E o mais interessante é que isto usa-se a tampa como a base para dispor das coisas. Acho extremamente interessante. E eu penso que esta peça também ilumina bem. Lá está o verde, não é? Lá está o verde. Que é o manganese, ok? Para ser o urânio, tem que usar, pode usar aquela também, mas não faz tanta vibração, não é tão vibrante. O 395 e podem comprar este tipo no Amazon, estas luzes pretas e tem no Amazon. Aí em Portugal eu não sei onde é que podem adquirir, mas eu acho que tem Amazon aí em Portugal também. Ora bem, outra peça que também é Art Deco, que são os anos 30, 40, é esta peça. E cá nos Estados Unidos é chamado um console bowl, então seria colocado em cima da mesa e geralmente vinha com os candelabros que seguram as velas, não é? Eu não me lembro bem da palavra, mas assim a fazer estes vídeos eu vou aprender mais. Isto até por acaso é muito bom para mim porque eu, a um certo ponto da minha vida, eu quando me reformar aqui nos Estados Unidos, vai ser mais breve do que tarde, eu gostaria de abrir uma loja de velharias aí em Portugal, não é? Vamos lá ver o que a vida traz. Ora bem, então, aquela peça é Art Deco e vinha com, então, os candelabra para segurar as velas, não é? Ao lado. Também tenho aqui várias peças de barware, que é o que nós chamamos aqui, que é para copos de vinho, o copo de champanhe, o copo do eggnog. Tenho aqui várias peças que eu posso mostrar. Esta peça, sim, de certeza absoluta, anos 30. Um padrão, que era este padrão assim do trigo, que era muito popular nessa altura, e isto era tudo cortado à mão. Ok? Estas peças, isto era tudo cortado, nós chamamos etching aqui nos Estados Unidos. É cortado à mão. Ora bem, logo de seguida temos aqui um exemplo de uma taça de champanhe, também dos anos 30, mais simples. Estas não têm reação com a luz preta, assim que tiver eu mostro. E depois colocavam delicadamente esta parte em ouro, assim por fora. Eu penso que eu tenho 10 destas que estão disponíveis. Eu até não sei se em Portugal existe o eBay, eu tenho que fazer essa pesquisa. Agora, também aqui temos dos anos 40, 50, isto já é cristal e também é o etch, que é feito, eu acredito que este seja feito por máquina, que é mais tarde, mas também uma peça pesada, é cristal. Assim é. Em termos de vidro, também temos esta peça, que é feita por uma companhia americana,
que fechou no princípio dos anos 2000, que chama-se Fenton, e esteve em produção durante 100 anos. Um pouco mais de 100 anos. Está ali o seu rótulo original. E até, por acaso, gostaria de realçar nisto. É que as peças de vidro, quando tem como é que se diz? Este autocolante original, valem mais. Os colecionadores interessam-se muito pelas peças, mas também quando elas têm este autocolantezito original. Esta companhia fazia autocolantes originais até 1971, depois pararam. Começaram depois a gravar o nome, a impressar o nome Fenton por baixo da peça. Por isso nós sabemos que isto foi produzido antes de 1971. Ok? Eu até por acaso não sei se tem reação. Olha, por acaso, esta não tem muita reação não com esta luz, mas com a 395 é capaz de ter. Em termos de vidro, também temos esta escultura feita por um artista americano que vem a ser Whitfield, 1982, em que isto é feito em cristal e estas peças são bem dispendiosas. Algumas delas $1.800. Temos esta peça assim. Pois, em termos de vidro, é isto. Ora bem, vamos à porcelana, porque era isso que me estavam a perguntar. Eu aproveitei que eu tinha feito este haul em inglês, que já está publicado no nosso canal, e queria em inglês, não é? E eu tinha assim este vidro todo assim. Eu em português vou começar a fazer mais a porcelana. Eu não sei se podem adicionar legendas aos outros vídeos. É capaz, pode ser. Ora bem, mas se não puderem, não se preocupem, que eu de vez em quando vou fazer em português. E também aqui tenho outras peças. Agora vamos à porcelana. Tenho estas peças, esta peça maravilhosa, que é, então, a porcelana de transferência. Ora bem, o que é a porcelana de transferência? A porcelana de transferência começou nos finais de 1700, talvez 1772 foi talvez as primeiras técnicas de transferência. É uma chapa de cobre com o padrão, depois colocava-se a tinta, colocava-se um papel vegetal e esse papel transferia o padrão para a peça de porcelana. Sacavém usou muito essa técnica. Ok? Muitas companhias em Portugal pintam à mão, mas Sacavém usava peça de transferência e eu tenho aqui uma peça de Sacavém para vos mostrar, ok? Então, esta peça aqui, 1888, inglesa, com a transferência em castanho. Eu tenho 8 pratos de jantar, que é difícil achar. Os pratos de jantar com este tamanho, dimensão de 10 inchas, é difícil de achar. E são mais valiosos que os pratos mais pequenitos. Pelo menos aqui no mercado dos Estados Unidos. E depois, esta parte aqui chama-se polichrome. Era onde transferiam o castanho e depois pintava-se à mão para preencher as flores. Interessante. Eu não sei o nome em português o polichrome, se vem a ser a mesma tradução ou não. Vou aprender com vocês. Vou aprender. Se souberem, digam no comentário, fazes favor. Então, a seguir, temos estas duas travessas inglesas, 1840 a 1855, e estão com staining, estão com nódoas, não é? Que a nódoa tem algum uso, já são muito antigas. Ora bem, estas duas peças, aqui nos Estados Unidos, têm um certo valor pelo facto de estarem danificadas. Embora não existem falhas nenhumas, esta tem uma rachazinha no canto,
As pessoas estão a decorar as suas casas com esta nova moda que se chama brocante shabby chic, ok? Em que usam peças que estão assim, onde se apresentam fatores da idade, do uso. As pessoas usavam e as coisas danificam-se com certeza. Também uma peça de 100 e tal anos, quase 200 anos, não é? Isto já foi há muito tempo. Aparentam assim este tipo de coisas. Em termos de valor, agora nos Estados Unidos estas peças estão a ter muito valor, porque nos anos 90, quando eu comecei a fazer este tipo de coisas, já aí em Portugal eu colecionava, lá nos Açores, que eu sou nascida no Faial, as pessoas tinham mais, se está danificado não vale tanto. Aqui nos Estados Unidos isso trocou, porque hoje em dia muitas peças danificadas estão a vender quase igual ao preço de uma peça que esteja em perfeitas condições. Não é verdade? Tudo depende da cultura e do país em que estamos. Estas peças são maravilhosas. Isto talvez, por exemplo, esta em termos de valor, $49. Esta em termos de valor, talvez $65. Se estivessem em condições sem danificação, não é? É assim que se diz, não sei. Talvez seja. Se não tivessem qualquer tipo de problema, eu geralmente vendo assim uma peça assim pequena por $95 mais o envio pelo correio. Em termos de peça nova e peça antiga, o tipo de produção é quase o mesmo, ok? Antigamente era o cobre, hoje em dia também já se fazem transferências por carimbo, mas estas peças mais complicadas ainda se faz da maneira antiga, onde é a transferência através do papel que vai por cima e depois estas peças vão ao forno para cozer e então aí se dá o brilho. Ok, eu mostrei duas peças antigas, duas travessas antigas. Agora vou mostrar este borrão azul e vejam bem a maravilha que isto é. Eu adoro decorar o meu ateliê, nós temos um lindo salão em cima, temos aqui, são 3 andares neste edifício, aqui no ateliê, e na minha casa eu decoro tudo com peças assim, ok? Mas isto não é uma peça antiga, e eu vou-lhes explicar a diferença. Ora bem, aquelas peças que vocês viram ali, os senhores e as senhoras, e todos os nossos convidados, viram que aquelas peças eram antigas, mas esta peça é uma reprodução muito mais tarde. E podem ver assim por trás e como ver a diferença. O peso, o toque e o brilho. Vejam como está brilhante. Uma peça antiga nunca brilha desta forma. E eu vou-lhes mostrar uma outra peça de borrão azul para verem. Deem-me licença, fazes favor. E aqui está. Eu vou fazer um vídeo. Aqui está o borrão azul. Não, este, 1840 e tal. Maravilhoso. Menos brilho. Estão a ver a diferença? Ora bem, servir comida quente. Isto são peças que, obviamente, algumas pessoas gostam de usar e muitos dos meus clientes perguntam sempre: posso usar isto para servir comida? Ora bem, se vão colocar um guardanapo, comida de dedo, sandes, comidas frias, tudo bem. Se vai colocar comida quente, eu não recomendo, porque muitas destas peças já têm muito crackling, que é aquelas fissurazinhas que acontecem no brilho da peça, e estas cores são venenosas e pode transmitir à comida. Também são peças muito caras que, devido ao facto de serem muito antigas, ao passar do tempo, com temperaturas, podem instalar e não são seguras. Por isso, antigo
moderno. Esta podem usar sem problema nenhum. E é assim que eu faço na minha casa. Eu tenho estas peças assim mais antigas para decorar e estas peças assim para servir os meus convidados. E então passamos outra peça aqui. Olha, esta é de transferência verde e é um vaso de plantas. Eu, em 30 e tal anos, nunca vi um assim. É a primeira vez em verde. O verde é muito procurado. Tem alguns danos, não é? Porque é normal com a peça desta idade. O verde é muito procurado. Na nossa loja digital, eu vendo mais. Isto vai ser por ordem. O azul, de seguida o verde, de seguida o preto, o castanho. Depois temos cores como o vermelho e o roxo. Vou fazer outro vídeo, eu vou colocar tudo peças antigas de porcelana de transferência e nós vamos ter uma conversa, ok? E assim será feito, eu prometo. Então, é nessa sequência que se vendem este tipo de louças. O azul sempre o mais preferido. Ora bem, em termos de verde, eu tenho aqui uma peça de Sacavém. Eu tenho ali várias peças que um dia vou mostrar com mais tempo e gostaria de vos mostrar esta peça da estátua da fábrica de Sacavém em verde. Maravilhosa. E eu encontrei estas peças aqui. Ora bem, Portugal não exportava louça, agora sim. Muita louça portuguesa exportada para os Estados Unidos. Isto de certeza absoluta que foram pessoas que trouxeram para cá. Imigrantes portugueses que vieram em certas alturas e trouxeram as suas louças, que herdaram das suas famílias. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa localmente que tinha bastantes peças de Sacavém. Eu tive que comprar logo. Não hesitei. São peças mais comuns aí em Portugal, mas também não deixam de ter o seu valor. Já vi peças destas vendidas a 100 e tal euros aí em Portugal. Sacavém. Temos este lindo bule de transferência azul, inglês, que vem a ser o padrão Moss Rose, não é? E depois temos a pintura à mão, que nós chamamos aqui nos Estados Unidos, que é policromo. Também temos este, que não tem o padrão por baixo. Tem algumas nódoas, tem algum crackling, algum crazing, mas eu não me importo. Existem aqui muitas pessoas, geralmente, é interessante, eu adoro conhecer como as pessoas se sentem acerca deste tipo de coisas. E aqui nos Estados Unidos, como eu já falei antes, tive grandes problemas porque as pessoas tinha que estar perfeito. Ora bem, hoje em dia já não é o caso. As pessoas que estão a colecionar estas peças, que se apaixonam por este tipo de coisas, não estão tão preocupadas com a condição da peça. Ora bem, o valor é diferente, não é verdade? Uma peça quando está com a sua qualidade pristine e já tem 200, 100 e tal anos de idade, vai ter sempre mais valor do que uma peça que está danificada, não é verdade? E também gostaria de mostrar esta peça aqui em preto, ok? Mas isto é uma reprodução de uma peça antiga de 1800. E aqui está o carimbo. Uma peça antiga. Também tenho esta peça de azul, transferência azul, inglesa. Era assim estes copos assim, que usava-se antigamente, sem a mãozita. 1820. O padrão é um padrão que gostam muito cá nos Estados Unidos, que é pássaros, borboletas, todos esses tipos de padrões vendem muito bem aqui nos Estados Unidos. Temos esta peça de transferência azul, que vem a ser o padrão Blue Willow,
mas produzido já cá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também produziram peças de transferência. A Buffalo Pottery produzia muita peça de transferência. Este padrão já foi copiado centenas e centenas de vezes por várias companhias. Foi criado em 1772 na Inglaterra. Foi criado, bem, este padrão foi criado pelos chineses e depois foi primeiramente transferido, copiado pelos ingleses em 1772, que é o padrão Blue Willow. E a marca aqui de 1909 pela Buffalo Pottery de Buffalo, New York, nos Estados Unidos. Mas também foi produzido pela Ridgway, muito pela Ridgway na Inglaterra, não é? Não conheço que Sacavém tivesse produzido este tipo de padrão, mas eu também não tenho muita noção ou instrução neste tipo de padrão. Quantos padrões é que Sacavém usava neste tipo de transferências? Mas um dia vou saber, Aqui temos também um bolo de chá maravilhoso, numa transferência mais clara. E podem ver a marca aqui por baixo. O padrão é oriental. Muitas dessas peças tinham padrões orientais. Em 1820 a 1830 era mais British scenery, que era cenas da Britânia, não é? Inglês, escocês e tal. Depois, depois dos anos 30, para os anos 40, 50, 60, eram mais padrões orientais asiáticos. E depois disso, começava-se com padrões mais geométricos, que era o Aesthetic Movement, que começou em 1870 até 1890. Muito engraçado. E até por acaso, tenho aqui, posso mostrar, esta linda jarra, maravilhosa, que é desse tipo, dessa altura, a Aesthetic Movement, e esta em castanho, e muitos destas jarras que tinham as bacias, que chamavam-se os lavadores para lavar a cara e para nós nos refrescarmos nos nossos quartos. Antigamente não havia água potável, usavam este tipo de peças na era Victoriana, e hoje em dia pessoas usam, não é? Eu uso, gosto muito. E muitas pessoas, como já não têm a sua bacia, usam isto para arranjos de flores. Neste caso são flores artificiais, não é verdade? Porque manter água dentro destes jarros não convém, porque danifica a peça. Pode ser feito. Tenho muitas colegas que são floristas. Aqui tenho outro exemplo. A Aesthetic Movement em azul. 1888. Em que já não temos a bacia, mas usamos isto para dispor. Isto chama-se brocante style. Muito bonito. E claro, com certeza, eu tenho muitos amigos que são floristas e que fazem arranjos neste tipo de coisas, como fazem apresentações. Isto vende muito, muito bem aqui nos Estados Unidos. Há alguns anos atrás não os podíamos vender. Agora estão com muita, muita procura. Muito bonitos. Aqui também temos duas peças muito bonitas da Davenport, inglesas, com transferência em várias cores. Ok. E a diferença entre estas duas peças? Isto para a pessoa com mais posses e este para a pessoa com menos posses. Porque quanto mais cor tivesse a transferência, mais trabalho era e mais dispendioso ficava este tipo de porcelana. Acho extraordinário. E assim está. Mais alguma peça aqui? Ah, sim, tenho esta assim aqui, que também é muito bonita. E isto é um azul, mas é um azul
Existem vários tipos de azuis de transferência. Existe o azul aqua, que é o azul bebê, que é um azul clarinho. Existe o azul esverdeado, que é este caso aqui. Existe o azul borrão, existe o azul mais forte e existe o azul mais delicado. Só assim podemos comparar o tipo de azuis que foram usados. E tudo tinha a ver com a qualidade da peça, como podem ver. Olha, e assim é por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo em português e que voltem a ver o nosso canal. E qualquer coisa, um grande obrigado e até à próxima. Muito obrigado e que estejam todos bem.